para darmos início à nossa disciplina de Geografia Geral. É com imenso prazer que a gente começa a discutir esse assunto, né? Que na verdade ele pauta-se na compreensão a respeito do que é ciência geográfica, né? Então a gente tem como objetivo trabalhar ao longo de todos os nossos encontros a compreensão exata do que vem a ser a geografia. A geografia todo mundo conhece porque foi uma disciplina que, né, cursou no colégio. A palavra geografia é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano, a gente conhece um pouco sobre geografia. Mas quando a gente entra no âmbito científico da compreensão da geografia, a gente precisa conseguir compreender que a gente está falando, né, de uma ciência que ela está estruturada dentro de um pensamento que tem um processo contínuo de construção ao longo do tempo, tá bem? Pelo menos desde a sua sistematização, enquanto ciência ali no século XIX até os dias de hoje passou por diversos aspectos, passou por diversos pontos de pensamentos hegemônicos, né? Ela traz um agregado de conhecimentos de diversas outras ciências e muitas vezes as pessoas acreditam que entendem o que é a geografia pelo senso comum, mas na hora de realmente tentar definir o que é geografia, qual que é o objeto de estudo dessa ciência, a gente tem alguma dificuldade. Para que a gente tenha êxito dentro do nosso trabalho, a gente vai ter uma divisão didática, tá, do nosso curso, que vai estar pautado dentro do reconhecimento de territórios de continentes. Tá certo? A gente tem até no nosso imaginário, muitas vezes, que a geografia ela trata de um descritivo de lugares, trata de um descritivo a respeito dos continentes. Isso não é errado, mas é simplório demais para o que a gente entende como ciência geográfica. Mas a gente vai partir da compreensão, né, dos continentes, até mesmo de parte descritiva dos continentes, para que a gente possa, né, extrair de dentro dessas realidades alguns conceitos da geografia e a gente venha trabalhando esses conceitos de forma que para a sua formação isso também faça maior sentido. E o que a gente vai trabalhar no dia de hoje? O que a gente começa discutindo? Vamos lá no quadro dar uma olhada, a gente fala a respeito de Europa, né? A gente está falando acerca, né, de uma discussão relacionada ao território, né? Acerca dos territórios, dos continentes, a gente vai escolher um para começar nosso primeiro objeto de análise nesse instante será a Europa, e eu acho que eu falei com você até esse momento e não me apresentei, né? Meu nome é Thiago Augusto Domingos, eu sou geógrafo, eu sou mestre em geografia também, e eu acho extremamente prazeroso, me sinto até privilegiado de poder discutir contigo a respeito do que é a geografia, né? O nosso objetivo aqui é fazer com que a sua compreensão dentro da sua própria área, ela seja muito maior a partir do conhecimento do que a gente tem dentro da geografia. Então a gente vai partir de diversos pontos diferenciados dentro da geografia, falar de geografia física, vai falar de geografia humana, mas todas elas voltadas para quê? A ciência geográfica tenha uma possibilidade de contribuir dentro da sua própria formação. Vamos dar uma olhada no nosso quadro de resumo, ver o que a gente fala então, né, de continente europeu, a gente fala de característica física, fator econômico e geográfico, tá? E econômico também da Europa. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo por que a geografia ela é uma ciência que ela vai tratar de temas que parecem às vezes assim distantes, né? Como por exemplo, sei lá, relevo, climatologia, e também trabalha a questão de desenvolvimento econômico das localidades, tá certo? Mas isso tudo é resultado de um processo histórico de formação do pensamento geográfico, tá certo? E todos esses elementos, eles são analisados dentro da geografia para uma compreensão única, tá? Que é como se dão as relações humanas dentro do espaço. Se, logicamente, que a gente tem uma influência do que há, né, do físico e do que há também humano. Então a gente vai ver qual que é a importância da geografia para a história. A gente não vai pontuar isso aqui de uma forma clara também e colocar a importância da geografia é essa. Não, cabe a você, tá? Cabe a você conseguir realizar essa análise e perceber
Tá bem? Por exemplo, por que a Rússia tem condições físicas que a propiciaram, né, ser vitoriosa tanto na Guerra Napoleônica também quanto na Segunda Guerra Mundial? Existe uma dicotomia entre geografia física e humana, e a gente vai falar também a respeito do espaço geográfico. E só uma coisa para ser colocada antes da gente dar início efetivamente. Quando a gente fala a respeito dessa história da dicotomia física, da dicotomia da geografia física e humana, esse é um assunto muito discutido dentro da geografia, né? Mas a gente tem que entender que não há uma separação de geografia física, não há uma separação de geografia humana. A gente tem um objeto único, tá bem, de análise, e esse objeto, ele tem aspectos físicos, esse objeto tem aspectos humanos. Não quer dizer que dentro da nossa conversa a gente vai estar querendo conduzir você para a climatologia, para a geomorfologia, para a cartografia. Não, de forma nenhuma é isso, mas você precisa compreender como que esses fatores e a cartografia, principalmente dentro da história, ela é um recurso gráfico excelente para que a gente possa fazer compreensão dos fenômenos em diferentes escalas, tá certo? E dentro do ponto de vista didático, se a gente for pensar entre ser professor, professora de história, certo? É também algo que, enquanto professor, professora de história, você tem que ter domínio a respeito desse tipo de assunto, porque isso vai fazer parte do seu cotidiano. Então, convido você a entrar nessa conversa que a gente vai ter ao longo das nossas 4 próximas semanas, que é compreender o que é a geografia e qual a importância da geografia para a sua análise dentro da história. Quando a gente fala de geografia, a gente tem que ter muito ciente, tá? Que a gente está trabalhando com uma ciência que ela é uma ciência humana que também trabalha aspectos físicos, ok? E sempre que a gente estiver falando de geografia, a gente vai ter uma relação que envolve uma unidade escalar diária, tá bem? Se a história, né, ela tem uma ligação muito forte com o tempo, a geografia ela tem uma ligação muito forte com o espaço. Vamos dar uma olhadinha lá no quadro? Temos o seguinte, então, que a gente tem uma frase do Correia que a gente precisa interpretar ela com bastante cautela, tá? Onde o Roberto Lobato Correia, que é um dos geógrafos mais importantes da história da geografia brasileira, ele vai colocar que o objeto de estudo da geografia é a sociedade. Não caia na tentação de tentar confundir, tá? Que geografia e sociologia é a mesma coisa, pois não são, são bem diferentes, e o Roberto Lobato Correia nunca faria essa confusão, tá bem? Quando ele coloca que o objeto de estudo da geografia é a sociedade, não paisagem, região, espaço ou outra coisa qualquer, ele está querendo dizer o seguinte, que quando a gente faz uma análise dentro da geografia, a sociedade sempre vai fazer parte dessa análise, tá ok? E a gente precisa entender que isso que ele coloca, paisagem, região, espaço, tá bem? Nós temos categorias de análise dentro da geografia que elas são fundamentais para que a gente possa fazer a compreensão exatamente do quê? Da organização social, das relações que se dão dentro da sociedade. Então, de uma forma muito breve, a gente vai trabalhar essas 5 categorias que a gente tem aqui de análise, tá bem? Da geografia, que é região, espaço, paisagem, lugar e território. Sabendo que região, espaço, lugar, paisagem e território acontecem de forma concomitante, não excludente e muitas vezes complementares. Quando a gente trabalha um conceito que a gente chama de lugar, tá? O lugar, via de regra dentro da geografia, está relacionado a alguma situação que envolve sentimento. Como, por exemplo, um cemitério, tá? Cemitério costuma trazer sentimento às pessoas. Ou um sentimento bom, né? Tem gente que adora cemitério, ou um sentimento ruim, tem gente que tem aversão a cemitério. Então, quando a gente está trabalhando essa relação de sentimento, tá? Com uma determinada localidade, a gente usa a categoria lugar. Tá bem? Quando a gente está falando, vamos falar do mesmo cemitério, a gente pode falar da categoria território. Imagina um cemitério dentro da sua cidade, tá? Onde ao redor desse cemitério a gente tem um fluxo de pessoas, tá? No período da tarde, e um fluxo diferenciado à noite. À noite ele se torna ponto de prostituição, por exemplo. Então há uma territorialização que ocorre dentro daquele espaço, tá certo? Tá? Então ele se torna um território que é o território da prostituição, né? Então as pessoas que trabalham na prostituição, prostitutas e michês, são pessoas que dominam aquela área. Então quando a gente fala território, a gente está falando
falando de uma relação de poder com essa localidade. Por isso que a gente fala território nacional, né? Então, o território nacional ele tem uma relação de poder com a área no qual ele domina. E essa região também, tá? O cemitério ali, ele é espaço, porque o espaço, ele vai ser, da forma bem simples para a gente compreender, a existência da paisagem com a população que faz a vida acontecer nessa paisagem. Paisagem, então, para a gente fazer, né, um par dialético com o nosso espaço, a gente vai ter que a paisagem, de uma forma muito simples, é aquilo que a nossa vista alcança. Aquilo que você vê, ela é paisagem. A paisagem, ela aparece para você como uma fotografia. Quando você põe vida, quando você tem fluxos de gente, fluxos de mercadoria, fluxos de capitais, quando as coisas acontecem dentro de um tempo sempre presente, a gente tem a instituição do espaço. E esse espaço, né, do que a gente tem ali do cemitério, esse território, da prostituição no cemitério, aquela paisagem visível lá do cemitério, aquele lugar que levou, por exemplo, os góticos, né, ou grupos religiosos dentro do cemitério, por ter afinidade com o cemitério, faz parte de uma região. E essa região, enquanto conceito da geografia, a gente vai dizer de uma forma bem breve, que a região ela é caracterizada por limites físicos pré-estabelecidos, onde se reconhece uma determinada unidade homogênica dentro. Como, por exemplo, a gente pode falar micro-região que o IBGE trabalha, tá bem? Ou a gente pode falar região produtora da soja ali na região do Mato Grosso, tá certo? Então, a gente está delimitando uma área e encontrando uma característica. Falamos de geografia, a gente vai estar falando de espaço, território, paisagem, região e lugar, tá bem? Podemos falar de todos. Normalmente, dentro dos vieses da geografia, a gente tem um mais privilegiado em relação ao outro, porque ele tem um método, né, de análise que é diferenciado, e em todos, independente até mesmo a paisagem, tá, que está muito mais ligado à geografia física, a gente tem a sociedade como o núcleo central disso aqui. Vamos falar um pouquinho de espaço? Quando a gente fala de espaço, então a gente é o seguinte, tá? O espaço geográfico, a gente vai entender que é uma organização, né? Que a gente tem onde as sociedades se organizam, tá bem? Então, ó, vejam que os conceitos eles se sobrepõem, tá bem? Organizam seus territórios considerando os elementos naturais, humanos, econômicos e sociais. Então, todos os elementos que forem necessários para a compreensão do espaço geográfico, tá? A geografia, ela vai se usar. Tá bem? Independente se seja natural, humano, econômico, social, seja lá quem for. E ela vai conversar, e a geografia sim dialoga com uma série, tá, de ciências buscando a compreensão dessa organização espacial que se dá. Portanto, a gente vai ter que estudar a organização espacial, implica em estudar também o meio físico, tá? E os objetos criados pelas sociedades materializados nesse espaço. Então, a gente retorna a dizer que o nosso objetivo aqui não é fazer com que você, ao final, tenha compreensão de toda a dinâmica temporal e escalar que envolve a construção de uma vossoroca, tá certo? Mas sim entender que, por exemplo, a gente tem características de determinadas regiões que são propícias à vossoroca e a organização espacial tem que ser dada dessa forma, tá bem? A forma de evitar, ou que a gente tenha, né, a compreensão de que determinados acidentes geográficos ao longo, né, da nossa história foram determinantes para que a gente tivesse a estruturação de batalhas, tá bem? E a gente teve, por exemplo, os Alpes, os Pirineus, no caso da Europa, como a gente está falando, sendo pontos fundamentais para que a gente tivesse o próprio desenvolvimento da sociedade europeia. Foram determinantes? Não, mas foram influenciadores. Beleza? Voltar no quadro? Temos então que, tá? Grupos humanos têm o poder de modificar as ações das forças naturais, mas a natureza ainda obriga esses grupos a adaptações ou impõe resultados diversos à ação semelhante, tá bem? E o meio físico, ele pode condicionar ou influenciar ou até mesmo limitar possibilidades de uma sociedade, mas a gente não vai dizer que ela vai ser determinante. Dentro da geografia, o início da geografia vai ser pautado também por uma discussão teórica dada principalmente entre Alemanha e França. A história da geografia tem uma ligação muito direta, né, com a formação do Estado alemão, do Estado Nacional Moderno Alemão, aonde a gente vai ter que a geografia foi um ponto utilizado também pelo Estado alemão para que pudesse fazer com que as crianças e as pessoas que estavam ali sendo agora reunidas, todos aqueles feudos da Prússia, da Bavária, sendo reunidos, poder conhecer aquela região, tá bem?
A escola clássica alemã da formação da geografia, na sistematização dela enquanto ciência, tinha um caráter que a gente vai considerar determinista, tá? Então a gente pega grandes pensadores como Ritter, Humboldt, Hatzel, dentro das suas especialidades. Humboldt, por exemplo, ele era um naturalista, ele vem antes até da própria sistematização da geografia. Eles colocavam uma certa influência de que o meio, tá, acabava determinando as ações do homem. A França, grande inimiga da Alemanha, tá bem? Inclusive dentro do ponto intelectual da discussão da ciência, vem trabalhar principalmente com um cara chamado Vidal de Lablache, que a ideia não era bem essa, não é que o meio determina, mas o homem tem a possibilidade de fazer essa alteração. Então surge um cara que é historiador, chamado Lucien Febvre, que ele vai fazer, né, como é que eu vou dizer? Ele vai colocar, certo? O início da ciência geográfica como determinismo alemão ou possibilismo francês, tá certo? A gente vai trabalhar, a gente tem uma herança francesa muito forte dentro da geografia brasileira, então logicamente, né, que mesmo que as ideias deterministas se encontrem ultrapassadas, a gente tem uma construção do pensamento geográfico brasileiro pautado dentro da geografia francesa, ok? Vamos lá no quadro e reforçar um pouquinho mais? Temos o seguinte, então, tá? A gente tem aqui a Avenida Paulista em 2 pontos da história, tá bem? Que é o final do século XIX e o começo do século XXI, onde a gente percebe que os objetos fixados no território, tá certo? Eles são frutos do trabalho social, então a gente tem que, por exemplo, o Milton Santos vai fazer um trabalho muito grande de compreensão da forma como a técnica ela vai sendo utilizada para que a gente possa fazer as transformações do território, principalmente o espaço, que é uma categoria que ele trabalhou bastante, tá bem? E possibilitam o desenvolvimento de produção de atividade ligada à necessidade de grupos sociais a um longo período ou mais ou menos longo. E aí é importante a gente dizer que as características também da paisagem, elas são, né, um resultado de um somatório de tempos pretéritos. Quando olhamos, por exemplo, a própria Avenida Paulista de hoje, dos dias atuais, para quem conhece, vai perceber que dentro da Avenida Paulista a gente tem característica do modernismo brasileiro, tá? A gente olha o prédio do MASP, a gente tem casarões antigos da época, né, do começo da pujança econômica ali da cidade de São Paulo e por aí vai. Então, quando a gente olha uma paisagem, a gente está vendo uma paisagem construída, né, principalmente, a gente está vendo um somatório de tempos, né? Então, a gente tem que esses tempos eles vão ficando grafados ali dentro daquele território. Se a gente compreende que a geografia ela trabalha tanto a questão física quanto a questão humana, a gente busca compreender, né, quais são as características preponderantes dentro do continente europeu do seu ponto de vista físico. Vamos dar uma olhadinha no mapinha. Mapinha, ele se insere aqui dentro da nossa fala, tá? No diminutivo, no sentido de que a língua portuguesa, tá? Pelo menos no Brasil, nunca morei em Portugal para ter com tanta certeza, mas acredito que também. O diminutivo, ele traz um aspecto carinhoso, né? Quando você fala, nossa, a grama está verdinha, né? Não existe diminutivo de verde, na verdade, mas isso é uma questão carinhosa. Então, o nosso mapinha não está aqui sendo diminuído de importância, mas sim recebendo seu nome no carinhoso, tá bom? Temos o seguinte, então, aqui a conformação, né, da Europa, alguns pontos bem importantes para a gente discutir, principalmente aqui a parte que envolve, né, a questão russa dentro do território europeu. Então, a Rússia ela tem uma parte bem considerável dentro do continente asiático, mas ela também faz parte do europeu. Continuando, a gente vai falar sobre clima e vegetação da Europa de uma forma, né, genérica. Então, a gente precisa entender o seguinte. Nós estamos falando de uma zona temperada, tá? O que é zona temperada? Quando a gente olha aqui o nosso planeta Terra, que está aqui à direita, certo? Ele tem um eixo de inclinação de aproximadamente 23 graus e 27 minutos. E a gente vai ter, deixa eu apagar essa seta, a gente vai ter aqui nosso querido amigo o Sol, tá? Mandando, certo? Insolação para o nosso planeta Terra. Na região do Equador, os raios solares, eles partem, né? Eles chegam aqui de forma a formar um ângulo de 90 graus, e nesse eixo que vai entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a gente vai ter a chamada área tropical, que ela é, via de regra, a mais quente, tá bom? Do planeta.
No ponto intermediário entre as áreas tropicais e as áreas do polo, a gente tem a parte que a gente chama de zona temperada, que ela é caracterizada principalmente por ter 4 estações do ano bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno, a gente aqui no mundo tropical não tem. Ah, professor, mas tem sim. Não, não é tão bem marcado quanto lá, tá ok? As nossas estações do ano aqui, normalmente elas estão pautadas dentro de 2, tá? Estações, uma mais chuvosa e uma mais seca, uma menos quente e a outra mais quente. Então, a gente vai ter ali a chamada zona temperada do norte, tá? Que é aqui onde fica a nossa querida Europa, temperatura baixa em relação à zona tropical e ela tem as suas estações bem definidas. Outros fatores, né? O clima ele é influenciado por uma série de fatores, tá certo? Principalmente relevo, quanto mais alto a gente tem temperatura mais baixa, tá? Por que que isso acontece? Porque o Sol, ele tem o papel de esquentar a Terra, tá? Dentro do clima. Então, quanto mais baixo for, mais o Sol consegue esquentar essa Terra. Quando a gente chega numa montanha, que ela vai ter ali uma área de menos massa em relação ao que a gente tem aqui na parte de baixo, aqui eu tô falando baixo em relação à altitude, tá certo? A gente tem uma menor massa aqui para ser aquecida, tá bem? Então, a gente vai ter uma temperatura que ela é mais baixa. Sol esquenta a Terra, a irradiação da Terra esquenta o ar. É aí que a gente vai ter a formação da nossa temperatura ao nível do solo, tá certo? A gente tem a massa de ar que influencia, a maritimidade que vai ser a influência de correntes marítimas e a continentalidade que vai ser o tamanho do continente também, né, das massas imersas para fazer essa influência no clima. E também a gente tem que o clima, ele é um fator determinante para a formação da vegetação. No caso, então, europeu, a gente vai encontrar, por exemplo, o clima subfrio, tá? E o frio de montanha, que são as áreas de temperatura mais baixa, o subpolar, perdão, não é subfrio. O subpolar, que ele vai estar nas áreas de alta latitude. Por que que a alta latitude? Tá? Por que que a alta latitude, aqui vou colocar 90, 90, tá? Por que que a alta latitude ela tem temperatura mais baixa? Porque o raio solar, ele não incide com tamanha força, conforme ele faz também dentro do Equador. Então, se a gente fizer aqui um esquema, nas áreas de mais alta latitude, o raio solar ele está passando de forma menos incidente, tá bom? Certo? Então, nas áreas de mais alta latitude, como por exemplo, aí a gente vai ter a Sibéria, né? A Rússia, aqui a gente tem um inverno ali muito bom para controlar tropas enfurecidas, tá? E a gente tem também o frio de montanha, que vai se dar principalmente Pirineus e Alpes. Clima mediterrâneo muito importante, porque o clima mediterrâneo, tá? Ele simplesmente acabou sendo considerado uma espécie de clima reconhecido também em outras partes do mundo. Ele é caracterizado por um verão seco, certo? Ele é seco por causa das influências da massa do Saara, que chegam até o sul da Europa no verão, e o inverno mais chuvoso, que vai dar toda uma característica, né, de condições físicas que mostrou para o mundo, né, como coisas, por exemplo, chamada cozinha mediterrânea e por aí vai. Semiárido, sim, nós temos região também semiárida ali dentro do continente europeu. Região do Azerbaijão, região da Geórgia, tá certo? A gente tem um clima semiárido também, então a gente já consegue perceber que o clima ali dentro da região europeia, ele é um clima, né, bem diverso. A gente não pode buscar isso como uma homogeneidade. Mas a gente pode dizer sim que majoritariamente o clima europeu, ele é caracterizado por ser um clima temperado, tá certo? E esse clima temperado, ele vai trazer algumas características diferenciadas em relação a algumas partes da Europa. Quadro? Temos então, a gente vai ter o temperado frio, que vai ser marcado ali pela vegetação de taiga e também de coníferas, né? Comum, né? A gente vê isso no norte da Alemanha, por exemplo. O temperado continental e o temperado oceânico, e aí eu quero botar 2 conceitos que é importante para a gente entender, que é o seguinte: quando a gente está trabalhando com uma ideia de um clima continental, a gente está falando de uma massa emersa, né, de algum ponto que está mais ou menos distante da costa, que vai sofrer uma grande influência e vai ter uma grande amplitude térmica anual. Tá bem? Ou seja, a diferença de calor e frio nessas áreas costumam ser bastante grande em relação às estações do ano. A título de comparação, interior do nosso país, tá ok? Ele sofre bastante influência desse fenômeno chamado continentalidade. Maritimidade, ou oceânico, vai estar relacionado à influência que a gente tem da costa, tá? Como a água, ela tem um poder muito grande de reter energia e perder energia de forma
relativamente lenta em relação ao continente, a gente tem que os climas costeiros, eles são mais, como é que eu vou dizer, mais constantes, tá certo? Tem menos oscilação. E um ponto importantíssimo para a gente entender a própria economia europeia e relacionar com essa parte que envolve o físico, olha como ali é importante, é o papel da corrente do Golfo dentro dos mares do norte da Europa que atravessam ali próximo do Reino Unido. Por que é importante? A gente tem a corrente do Golfo, mas Golfo é longe, né? Golfo é ali, é México, está... exatamente. A gente tem uma corrente do Golfo quente, que é formada na América, atravessa todo o Atlântico e vai chegar até o norte da Europa e vai fazer com que a influência, tá bem, do clima polar seja menor nessas regiões, fazendo com que o clima seja mais ou menos nesses litorais e permitindo, por exemplo, que a Holanda tenha o nosso porto mais movimentado do Ocidente. Vamos dar uma olhadinha aqui numa representação? Na representação a gente tem o seguinte, ó, a corrente do Golfo ela vai passar por aqui, ó, tá bem? Se a gente não tiver a corrente do Golfo, a gente pode ter uma entrada, tá? Aí a gente está fazendo uma especulação a respeito das coisas que a gente conhece, uma entrada de uma massa fria, também de água, tá certo? Que pode vir realizar o congelamento das águas aqui. A gente paralisa toda essa parte da Europa do jeito que a gente conhece hoje, pelo menos ela vai ter que ser reformada, né? Então tá. Dentro do relevo, a gente vai ter um destaque muito forte aqui para os Pirineus, tá ok? E também aqui para os Alpes, né? Os Alpes suíços, os Alpes italianos e por aí vai. Para fechar essa conversa, temos que a hidrografia europeia é caracterizada de uma forma muito diferente da nossa, que são rios pequenos, mas bem distribuídos, né? E a gente tem os grandes e importantes rios, né, da história europeia, o Volga, a gente tem o Don também, bastante importante, a gente tem o Pó, bastante importante, né? O Siena, bastante importante, Volga e por aí vai, tá certo? A gente não pode descartar a importância desses cursos d'água que possibilitaram o desenvolvimento da sociedade europeia ao longo da história. Um elemento muito usual, né, a ser trabalhado dentro da geografia, principalmente quando a gente trabalha em uma escala continental, como a gente está vendo, essa é a questão da população. Por quê? Nosso objetivo é entender a sociedade, como ela se relaciona dentro do espaço geográfico. Então vamos dar uma olhadinha como é que se distribui a população europeia. Tá? Esse é um mapa aqui que ele não está mostrando exatamente uma densidade demográfica de uma forma... como é que eu vou dizer, numérica, né? Mas a gente consegue compreender que existem, né, massas no interior da Europa que são muito mais ocupadas do que, por exemplo, né, a região norte da Península Escandinávia, porque tem um clima extremamente frio. E quando a gente fala de Europa, a gente tem que buscar trabalhar alguns conceitos que são bem utilizados dentro dos estudos de demografia, dentro da geografia, e um deles trata-se da transição demográfica. O que chega a ser, o que a gente vai chamar de transição demográfica? Bem, a teoria da transição demográfica, ela vai dizer o seguinte, tá? Existe um ponto da história onde uma determinada civilização, uma determinada população, ela está inserida dentro de uma realidade que a gente vai chamar de pré-industrial. Certo? Essa realidade pré-industrial, e a gente está trabalhando isso de uma forma mais didática e teórica do que exatamente uma visualização empírica, tá? A gente vai entender que dentro dessa sociedade, que ela não é uma sociedade tipicamente urbana, a gente tem uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de mortalidade, certo? Essa alta taxa de natalidade, tá? Ela se dá por diversos fatores e a taxa de mortalidade alta porque a gente tem principalmente, né, um pouco acesso a sistema de saúde. Acontece que essa sociedade ela passa num determinado momento da sua história de uma transição de pré-industrial para urbano-industrial. Nesse movimento, tá, de transformação de pré-industrial para urbano-industrial, a gente vai ter que quando as pessoas começam a passar por isso, começam a ter mais acesso a sistemas, né, públicos de higiene, começa a ter mais acesso a hospitais, então a mortalidade tende a declinar de forma rápida, enquanto a natalidade mantém-se alta. Se a gente tem uma alta natalidade e uma baixa mortalidade, obviamente a gente tem uma explosão demográfica, um aumento
de pessoas de uma forma muito rápida nessa localidade. Até o ponto que o estabelecimento da sociedade urbana industrial dentro dessa sociedade faz com que a taxa de natalidade passe a diminuir, tá bem? Ao ponto de que ela tenha, né? Tem uma tendência de ser extremamente baixa também. O que faz a natalidade diminuir? Alguns fatores, como acesso anticoncepcional, o acesso da mulher ao trabalho, né? E a mulher fazendo carreira mais tempo dentro do trabalho, se dedicando menos a ter filhos, né? A simplesmente estar ali como uma provedora dentro do lar, certo? Esse tipo de... a sociedade capitalista, né? Porque hoje ter filho tem custo, né? Era um relacionamento que não se pensava anteriormente. Filho não era um custo, filho era um filho. Hoje filho também é um custo, então essas coisas são pensadas. Então a teoria da transição demográfica vai demonstrar esse movimento dentro da demografia e a população europeia que cedo iniciou-se dentro da chamada, né? Transição do pré-industrial para o urbano industrial. Hoje ela tem um problema demográfico muito sério. Vamos dar uma olhadinha no quadro então para a gente dar continuidade, que diz o seguinte. A gente tem então, né? Isso aqui a gente já falou, não precisa voltar. E a gente tem o seguinte, a gente tem que nessa taxa de fecundidade que ela acaba se diminuindo, a gente vai ter também o aumento da expectativa de vida. A realidade que a gente tem em relação à questão demográfica europeia dos dias de hoje está ligado diretamente ao quê? A um problema de uma população que está envelhecida, e de uma população que ela não tem uma reposição muito rápida, tá bom? Certo? Então a gente tem taxa de crescimento populacional em alguns países que é inferior à taxa de reposição. Ou seja, a população ela está diminuindo. Quando a gente pensa em estado do bem-estar social, quando a gente pensa em todas as construções sociais que foram realizadas, sobretudo com o keynesianismo, né, pós Segunda Guerra Mundial, ali pós quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a gente tem que entender que o modelo que funcionou naquela época, que era uma época de transição demográfica, hoje é um modelo que está fadado a ter muitos problemas, porque a gente tem muita gente aposentando e pouca gente para pagar essa previdência, tá certo? Então a gente observa que países, por exemplo, como França, estão lutando para que se busque um equilíbrio das contas desse Estado provedor e a população não aceita isso de bom grado, porque acho que assim como passa na cabeça dos franceses, né, passa de outras pessoas também. Poxa, bem na minha vez, agora você vai deixar difícil de aposentar? Enfim, temos como impacto também, né, desse envelhecimento um desequilíbrio enorme dentro da Previdência, como a gente falava, necessidade de investimento em saúde que está voltada para terceira idade, atividade esportiva e lazer para entretenimento e adaptação de desconstruções também para as pessoas mais velhas. E uma coisa que muitas vezes até parece um simplismo fácil de fechar essa equação peraí, a gente tem lugares do mundo que estão superpovoados, né? Que a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir prover essas pessoas das suas necessidades básicas, porque são muitas pessoas em áreas que a gente tem grande dificuldade de poder trazer um conforto a toda essa população. Então, por que a gente não pega essa população excedente de um ponto e joga numa Europa carente? Porque existem muito mais coisas a ser trabalhadas em relação a isso, tá certo? Se fosse tão simples resolver o problema da demografia europeia, com certeza eles já teriam chegado num denominador comum, mas pelo contrário, tá? A gente tem que mesmo essa chegada de pessoas que podem suprir, né, toda essa demanda que está sendo criada dentro do continente europeu, traz um movimento que não é de agradecimento a essas pessoas que chegam, mas assim, um movimento que muitas vezes está pautado dentro do preconceito, racismo, xenofobia. Vamos lá, uma SP para a gente discutir um pouquinho mais a respeito do continente europeu, dentro de uma visão da geografia. E vamos ver o que acontece com a nossa querida amiga Carla. Vamos lá no quadro ver que... Camila, não era Carla não, ela mudou de nome aqui, mas já virou Camila de novo. Camila ficou interessada em conhecer a Bélgica depois de assistir um programa de televisão sobre o país. Em sua casa, fez um tour virtual pela cidade de Bruges e ela constatou que as paisagens eram bastante diferentes do que ela estava acostumada no seu dia a dia.
Convido você a fazer isso, né? Faça tour virtual por N cidades do mundo. Se você encontrar uma que tem a mesma paisagem da sua, ficaremos espantados. Propôs então para a mamãe que economizasse juntas ao longo de um ano para que futuramente conhecessem Bruges. No entanto, sua mãe não ficou muito convencida. Aí, como Camila poderia utilizar as diferenças paisagísticas e a organização espacial para estimular a curiosidade da mamãe em fazer uma viagem para um lugar tão diferente do que era o seu cotidiano. Então, Camila fez o tour virtual e a gente tem a possibilidade, vale muito para quem é professor, professora, para quem pretende ser professor, professora. Atualmente a gente sabe que existem dificuldades ímpares, né, em qualquer lugar, mas a gente consegue com uma internet e algum maior recurso, como um computador no celular ou uma televisão de preferência, fazer com que as pessoas possam vir a conhecer. Então, você está dando aula de história? Está dando aula ali de história medieval, falando de Europa? Por que não fazer um tour virtual por cidades como Bruges, por exemplo, que tem uma característica, né, muito bem resguardada a respeito da questão da paisagem, né, medieval. Mostrar onde que fica no mapa. Gente, mapa não... Mapa não é enfeite de livro, tá bom? Mapa não é, nossa, não é aquele negócio, nossa, tem um mapa, ganhei uma página, não preciso ler. Não é isso, cara. É um recurso gráfico essencial para que a gente possa desenvolver nossas atividades, tá certo? Então, quando você fala, por exemplo, de Bélgica e você precisa fazer uma relação, tá, sei lá, com Moscou, tá certo? Então, a gente precisa entender essa questão escalar. Tá? A gente precisa entender como que se dá isso aqui. A gente precisa entender esses deslocamentos, tá bom? E o mapa, ele é o recurso gráfico que nos possibilita essa leitura. Então, vamos lá, despertar curiosidade para conhecer, né, o país, mostrar a possibilidade de ver os canais que cortam a cidade. E tem coisa também bem legal para a gente ver na Bélgica, assim como em qualquer outro país, ou até mesmo em qualquer outro território que seja mais ou menos distante da localidade onde você se encontra, que é a parte cultural. Por que a gente não pode, por exemplo, né, pensar, mamãe, vamos lá para a Bélgica, vamos alugar uma bicicleta, vamos dar uma passeada, né, pela cidade da Antuérpia e poder ver que a gente vai passar perto das lojas que são, né, os maiores comerciantes de diamante do mundo e a gente passa de bicicleta lá e diferentemente do que a gente tem aqui, ninguém vai achar que a gente é estranho, que a gente é louco, que a gente é derrotado por andar de bicicleta e não ter um carro luxuoso. Né? Então, a gente pode demonstrar esse tipo de coisa. A gente pode ver como que, por exemplo, um país como a Bélgica discute coisas que dentro do nosso cotidiano aqui pautam-se como tabu, como uma possibilidade, por exemplo, né, de legalizar o aborto dentro de determinadas circunstâncias, do seu trato, né, com os usuários de drogas, tá? Ou outros pontos que podem, que é muito característico, por exemplo, da cultura belga, que é o consumo de cerveja, né? A Bélgica né? Eu sei que muita gente vê a Alemanha como o berço da cerveja, mas a Bélgica é algo único dentro da produção cervejeira mundial. Então, mesmo a parte, né, que a gente está falando, estética, da parte da paisagem, das diferenças, das somas de tempos que estão colocadas ali dentro da cidade de Bruges, em qualquer outro lugar, tá bem? Diferenças culturais, diferenças que a gente tem que entender, tá? Como não só cultural, mas também de ética, de estética, dentro da nossa vivência, para que a gente veja que a nossa ela não é tão hegemônica assim, né? Então, conhecer outros lugares vai muito além de ver somente as paisagens. Então vamos lá, pensando agora uma interação, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem na nossa interação para discutir aqui. Pergunta se você já visitou, né, algum determinado país da Europa, tá certo? Se você tiver alguma informação a ser repassado, passa aqui para a nossa doutora Simone e a gente acaba discutindo, certo? Se você tem vontade de conhecer quais são as motivações, e essas motivações, esses motivos são sempre os múltiplos, né? A gente tem que entender o seguinte, cada um é uma realidade em si, cada um tem as suas vontades, tá certo? Cada um tem, por exemplo, a gente pode pensar que algumas pessoas, com certeza, né, buscariam ir ao Vaticano, o Vaticano que é um lugar muito particular. O Vaticano, ele é um santuário para o catolicismo, ele é um ponto extremamente importante para romeiros católicos. Assim como é também o Vaticano, um ponto muito importante para quem quer ou gosta de estudar arte sacra, de entender a arte renascentista.
tá certo? Então, as localidades, elas vão trazer objetivos mil para aqueles que viajam, para aqueles que vão conhecer. E o importante no que a gente... E aí a gente fala aqui de uma pessoa da geografia para uma pessoa da história, né? É que a gente vai buscar algumas relações com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente estuda, que é aquilo que nos chama atenção. Talvez, né, para você, seja muito interessante conhecer pontos históricos da humanidade ímpares, dentro da Europa, Grécia, talvez, ou o Egito, né? A civilização egípcia, acho que deixou um legado tão ímpar, ou até mais, como é que eu vou dizer, mais importante do que o grego em determinados aspectos, uma vez que próprios gregos foram influenciados pelos egípcios, né? Talvez você tenha uma relação muito mais afetiva com o que foi o Império Romano, tá certo? Talvez você se importe com as paisagens natural. Ou talvez você não importe com nada disso, né? Você quer ir pra Ibiza, sei lá, cara, curtir a praia e ficar esticado no sol e curtir no final da noite uma festa ali, com um monte de gente de biquíni, só felicidades e gente, né, festejando e ponto final. Depende muito de cada um, tá certo? O que importa é, a gente tem que entender que a gente tem um mundo múltiplo, a gente tem um mundo construído por paisagens diferentes, por aspectos diferentes, que cada uma tem a sua importância. Dentro de uma discussão da geografia, a gente não pode deixar de lado a questão econômica, porque nós nos tornamos, né, uma humanidade onde o aspecto econômico comanda grande parte da nossa vida. A gente colocou, né, enquanto humanidade, o econômico acima de muita coisa que era inimaginável no passado, mas assim foi feita a nossa história, tá certo? A gente começa falando a respeito da economia europeia, focado principalmente dentro da questão da construção da União Europeia, trabalhando alguns conceitos básicos. Vamos dar uma olhadinha? Temos o seguinte, então, que dentro da economia a gente vai trabalhar, né, uma divisão em setor primário, secundário, terciário. Algumas pessoas vão discutir quaternário aqui na área também, tá? Que seria tipo um terciário muito mais avançado, tá? Onde a gente vai ter o seguinte, né? Esses setores da economia, tá? A gente pode utilizar para indicar o nível de desenvolvimento de uma determinada nação. Aí temos que o setor primário, tá? O setor primário, ele é um setor que está baseado dentro da agricultura, pecuária, pesca, caça e extrativismo. Ele é caracterizado principalmente por médias e pequenas propriedades, tá bem? Política de subsídio, modernização de produção e extrativismo de madeira, carvão mineral e também petróleo, tá? Então, o setor primário, ele vai ser o setor da agricultura e produtor de commodity, tá certo? O setor secundário vai estar baseado ali nas atividades industriais e de manufatura e é um setor mais desenvolvido em relação ao primeiro, tá bom? E o setor terciário, ele vai ser uma atividade voltada para comércios e serviços, e quando a gente olha o desenvolvimento dos países hoje, a gente percebe que países que têm um setor terciário com maior destaque, tá bem? Com maior valor agregado, são países que se impõem dentro do capitalismo global, tá? Então, a gente vai dizer que esses países do chamado, né, setor terciário do superior, ou com o setor terciário que seja bastante desenvolvido do ponto de vista da produção de capitais para uma determinada nação, eles fazem parte do centro do capitalismo global. Quando a gente olha países que têm a sua economia baseada dentro da extração, no setor primário, né, produção de commodities, seja petróleo, seja milho, soja, que é um caso muito típico do nosso país, são países que eles estão na periferia do capitalismo global. Então, e quando a gente fala commodity, tá, do campo, é bom que a gente tenha também uma ciência que normalmente, essas commodities não estão associadas à alimentação cotidiana das pessoas, tá bem? A base da alimentação brasileira não é café, soja
e milho, embora nós consumamos, né, soja, milho e café, tá? Mas a base da nossa alimentação é uma produção diferenciada. Então, esta economia agroexportadora, ela não tem, até o momento, que é uma característica do nosso país, desde quando Portugal inventou o Brasil, ali em 1500, que é produzir no setor primário e mandar para fora, né? A gente tem essa característica desde a invenção do Brasil em 1500. Mas a gente tem que entender que este modelo nunca foi suficiente para que a gente buscasse uma equalidade social dentro da nossa sociedade. Então, de via de regra, a gente vai dizer que os países que têm o secundário e terciário mais desenvolvidos são países do centro do capitalismo. Os países que têm uma base dentro do setor primário estão mais voltados na periferia do capitalismo mundial. E agora a gente chega onde a gente estava querendo chegar, que era a questão da União Europeia, porque a União Europeia é um ponto dentro do nosso desenvolvimento histórico enquanto humanidade, principalmente, né, pegando depois da construção da ideia do Estado Nacional, uma nova forma de pensar as organizações dos territórios dentro do sistema global, sobretudo do ponto de vista econômico. Vamos lá? Temos o seguinte: União Europeia, então, o que acontece? Acabou a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Os líderes dos países europeus perceberam que eles estavam realmente com um seríssimo problema para poder reconstruir os seus países, né? E para que as suas economias pudessem ser mais competitivas, principalmente frente Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética passaram a despontar como dois polos importantíssimos dentro do sistema mundo, enquanto os países da Europa não tinham condição de competitividade. Então, olha para o cara do outro e falou, mano, seguinte, hoje a gente se junta aqui, hoje a gente vai ter problema, vamos se juntar? Então, vamos. Então, foi com essa preocupação que começaram a surgir as primeiras tentativas de integração econômica entre os países europeus, até que, tá? Ali ainda nem tinha bem acabado a nossa Segunda Guerra Mundial, a gente teve que Bélgica, Holanda e Luxemburgo, eles vão formar o acordo, né, chamado de Benelux, que foi um acordo monetário e aduaneiro. Então, dessa forma, desse acordo aduaneiro, então, eles iam cobrar impostos equivalentes sobre os produtos vindos de fora, o que ia dar uma competitividade mais justa entre os produtores dos três países. Tá certo? Então, a gente teve em 52 que foi construída uma nova comunidade chamada de SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Acho que o nome já mostra, né, que ela estava voltada principalmente para a questão do carvão, do aço, né, e também do ferro, logicamente, já que o aço é feito de ferro, aonde congregava a Alemanha Ocidental, né, oriental estava sob os auspícios da União Soviética, França e Itália e também pelos países do Benelux. Depois a gente teve a entrada de outros países, tá certo? Até que em 1957 a gente teve a assinatura do Tratado de Roma, certo? Aonde a gente começa a falar já de um rudimento muito mais consistente da formação da União Europeia, tá bom? Então, onde a gente já começa a fazer ali uma previsão de livre circulação de pessoas e capital entre os países membros. Então, a gente pode dizer que em 1957, com o Tratado de Roma, a gente vai ter uma marca da origem da União Europeia. Já podemos falar de União Europeia a partir de 1957? Não. Mas a gente precisa entender esse movimento. Países destroçados, países destruídos, dependentes principalmente dos Estados Unidos, que estava colocando todo o seu processo de esfera de influência dentro da Europa, né, com dinheiro, com infraestrutura, com profissionais e por aí vai, tá certo? Esses países buscam se unir ao invés de competirem entre eles para poderem fazer parte desse novo sistema que estava sendo moldado pós-Segunda Guerra Mundial. O processo não é um processo fácil, o processo não é um processo rápido, é um processo de muita negociação, é um processo de uma enorme diversidade de interesses, tá bem? A gente consegue fazer uma comparação muito clara com o que a gente tem de Mercosul,
tá? Dentro da nossa realidade, uma vez que, né, por mais que a gente tenha os exemplos que foram seguidos, os acertos e os erros da União Europeia para fazer algo que tenha certa similaridade aqui dentro da América do Sul, a gente percebe que os avanços aqui sempre foram muito lentos, muito devagar e muito problemáticos. Tá certo, a gente também não tem na América do Sul toda a solidez econômica que a Europa conseguiu construir pós-Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá, continuamos com nossa União Europeia, 1992, Tratado de Maastricht, aonde a gente tem agora, efetivamente, né, uma marca muito forte da União Europeia, que foi o quê? A criação de uma união econômica e monetária. Por que isso é muito forte? Gente, primeira coisa, moeda é símbolo nacional. Tá? Abrir mão de uma moeda em troca de uma cooperação dessa internacional é uma coisa que envolve, tá, uma parte sentimental muito forte das populações também. Imagina o que foi para a Alemanha quando o marco foi a moeda mais desvalorizada do mundo ali no pós-Segunda Guerra Mundial, que eles conseguiram reimplantar o marco dentro de um sistema mundo, né, e abrir mão dele para fazer o euro, tá certo? Então a gente teve a criação disso através de um Banco Central Europeu e foi colocado o euro, certo? O pessoal que fazia parte do Tratado de Maastricht falou, nossa, legal, né, cara, vamos lá fazer o euro, contanto que a gente, né, a gente teve um determinado cara que foi, né, o Reino Unido e a Inglaterra ali que vai colocar. Não, beleza. Vamos fazer o euro, mas eu faço parte da União Europeia, mas eu estou fora da zona do euro. Porque a Libra é a moeda mais forte do mundo, eu não quero fazer parte disso. Libra é tradição e a gente vai ficar com a nossa moeda. Mas, de toda forma, a Inglaterra faz parte, né, ali da União Europeia, né? Ela começa a fazer parte da União Europeia, até que, de repente, não mais que de repente, a gente começa a passar por crises dentro do nosso século XX, a gente vai passar por crises para sempre, porque o capitalismo, ele faz, né, a sua existência dentro das crises, ok? E movimentos dentro da Inglaterra começam a olhar, cara, esse negócio de União Europeia aí, ó, a gente tem que ficar salvando o país, ajudando os outros aí, ó, esquece, cara, vamos pular fora dessa história de União Europeia aí, que a gente consegue pegar o dinheiro que a gente gasta com essas coisas de União Europeia, a gente melhora salário de médico, a gente melhora assistência social, vamos fazer uma Inglaterra para Inglaterra, cara, né? Vamos fazer com que o Reino Unido seja do Reino Unido, vamos abrir mão disso aí. E a gente tem um amplo, né, apoio de mídias sociais, tá certo? Que vão constituindo uma campanha chamada Brexit, que era a saída do Reino Unido do sistema da União Europeia, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no quadro novamente? Então, a gente vai ter que a saída da União Europeia, a saída do Reino Unido se deu da União Europeia, tá? E hoje, pesquisas indicam que as melhoras que o Brexit prometeu não vieram, tá? Pelo contrário, a gente teve crise, inclusive, de fornecimento de alimento, porque dificultou a União Europeia, o Reino Unido ter acesso a determinados tipos de alimentos. E a população hoje já tem uma parte da população ali inglesa que se voltou, né, ao Brexit, contra o Brexit, e já tem gente até que fala de movimento de volta, um monte de gente que fala que se arrepende de ter pedido para a União Europeia sair, porque eles perderam uma quantidade muito grande de pessoas que eram europeias, que trabalhavam ali, que agora não podiam mais. E, enfim, se criou, né, ao tempo, né, do Brexit, uma possibilidade de desintegração da União Europeia, mas a realidade que a gente acompanha hoje ela é outra, né? A União Europeia ela continua fortalecida e a gente, né, tem uma possibilidade de que movimentos como o do Brexit tenha sido pontual e que não venha a se repetir tão breve, pelo menos. Falar de Europa sem falar de conflito é um negócio meio complicado, né? Porque a história europeia ela sempre foi marcada por império, sempre foi marcada por conquista, sempre foi marcada por guerras, tá certo? E a gente vai trabalhar agora um termo que ele precisa ser bem colocado, porque ele é um termo também que é bem usual, né? Dentro dos nossos livros didáticos e a gente precisa entender alguma coisinha sobre ele. Qual o termo que é? A geopolítica. Vamos lá? Ó, em primeiro lugar, essa frase que diz aqui,
Geopolítica não é a simples contração de geografia política, não é, nem nunca foi e ninguém fala que é, tá? Então, a geografia política e a geopolítica são dois ramos do conhecimento diferentes, certo? Possuem semelhanças, são complementares em alguns pontos, mas são diferentes. A geopolítica, ela está muito mais inserida dentro do campo da ideologia e da tática de guerra do que a geografia política, que ela faz mais uma análise da estrutura dos estados nacionais dentro do sistema global, tá certo? Então, quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando de guerra mesmo, tá? A gente está falando de tática de guerra, é aí que ela nasce. A geopolítica vai nascer ali em 1899, né, com Killen fazendo o seu artigo, e aí a gente vai ter todas as ideias de poder marítimo, de poder naval, de poder aéreo, de que eu tenho que conquistar para ser dono do mundo, e por aí vai. Isso é a geopolítica, tá certo? Lembrando que a geopolítica dentro da Alemanha nazista, ok, ela foi chamada de Geopolitik, tá? Geopolitik, e a geopolítica alemã, que estava baseada dentro de alguns pensadores, principalmente deterministas alemães, acabou legitimando ações do Estado alemão na época, né, do nazismo, por isso que caiu em desuso. Uma coisa que geopolítica sempre tem é a ideia de poder, tá bom? Geopolítica e poder, elas caminham juntos. Geografia, política e poder, nem sempre, tá? Aí a gente tem que, quando a gente está falando de poder, dominação, exército, conflitos. E os conflitos, eles podem ser étnicos, de política, religiosa, território, econômico, relacionado com recurso natural. E a gente tem que entender uma coisa, que conflito não é sinônimo de violência. Tá? Quando a gente está falando a respeito de conflito, a gente tem que entender, tá? Que o conflito, ele está dentro de uma relação de poder e, pegando mais o poder do que propriamente conflito, quando a gente tem uma manifestação de violência, é porque a relação de poder está estremecida, tá? A gente pode dizer, então, que a violência, ela é o último recurso dentro das relações de poder, porque a relação de poder, ela vai tentar se dar de uma forma não conflituosa, não armada, tá beleza? E quando a gente fala da Europa de hoje, tá? Dentro dos movimentos geopolíticos que a gente tem da Europa, nós temos também movimentos ali dentro da Europa que buscam fazer uma separação, tá certo? Buscam independência de determinados estados nacionais. Quadro? No quadro, temos que a fronteira, né? A gente tem aqui fronteiras. Elas sempre foram mudando, não só a europeia. Fronteiras mudam, tá certo? A gente tem que entender que fronteira, ela é uma invenção humana, a gente tem que entender que o sacramento que a gente vai ter da fronteira, tá? Da separação entre os estados, vai se dar depois da criação do Estado Nacional moderno, tá bem? Isso em períodos pretéritos não se falava em fronteira como a gente conhece hoje, e a gente tem fronteiras que estão mudando. No mundo inteiro, não é só uma questão da Europa, tá certo? Isso pode acontecer por N motivos, e quando a gente pega na questão, tá certo, da Europa de hoje, a gente tem situações étnicos culturais que continuam impondo questões e pressionando o mapa de alguns estados para novas mudanças dentro do continente, fora dele, tá certo? Apoiado pelas nações, tá certo? E legitimidade em controle sobre o aparato. Quando a gente fala a respeito da questão do Estado Nacional, a gente tem que levar em consideração dois conceitos, né? Um, que é de nação, e o outro, que é de Estado. O Estado a gente está ligado ali a governo, a nação a gente está ligado à questão de povo. Então, a construção de um Estado nacional está baseada dentro da estruturação de um poder legítimo, autônomo, aonde a gente tem um povo que se considera legitimado por esse poder existente. Existe uma questão cultural ali. Alguns pontos do nosso planeta Terra são marcados por nações que não têm território, como a questão dos curdos, tá certo? Estão ali dentro da Turquia. A Turquia insiste em dizer que eles são hegemonicamente dentro da Turquia, mas não só, né? O governo turco tem uma aversão ao povo curdo. A gente tem a questão, por exemplo, né, mais inserida dentro do continente europeu, questão que se prolonga dentro da Grã-Bretanha, tá bem? Da Espanha e também ali dentro da região da Sérvia. Vamos dar uma olhadinha? O que a gente tem? A gente tem a questão da Irlanda, né, que deu uma amenizada ali dentro
das situações separatistas da Irlanda do Norte, que de maioria católica, né, e não de maioria protestante, que queria se desligar do Reino Unido. A Catalunha e o País Basco, que vira e mexe, a gente ouve falar, né, principalmente para quem acompanha futebol, eu acho que o time do Barcelona sempre teve muito associado a alguns movimentos ali. A questão do Kosovo, que é bem complicada, né, porque o Kosovo ele é considerado como independente por algumas nações, mas ele não é completamente independente, porque, por exemplo, a Sérvia não considera ele independente, então ele busca essa separação. Mas a gente tem que o mapa da Europa não está finalizado, como nenhum mapa do mundo está finalizado, e a gente pode ter a construção. Vamos lá, fronteira é uma invenção humana, tá certo? Fronteira é uma invenção humana, e essa, enquanto invenção humana, ela é mutável. No caso que a gente tem da Europa de hoje, um movimento chama a atenção do mundo, que é a questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Por que chama atenção? Em primeiro lugar, porque a gente está tendo uma guerra, tá, em áreas de grande visibilidade do globo, que traz, né, uma ameaça, de certa forma, para diversos países. Por quê? A Rússia é a maior potência nuclear do planeta Terra. Ponto. Tá certo? A Ucrânia é um país que busca, né, de certa forma mais recente, se associar à Europa do que à influência de Moscou. E Moscou não aceita isso muito bem, porque ela acredita, isso seja política pura, ela acredita que a Ucrânia é um ponto importante de proteção do próprio território russo. Tá certo? Então, a busca da Ucrânia por entrar na OTAN, né, do Zelensky de chegar perto dos Estados Unidos, tá bem? Fez com que a Rússia pegasse e falasse, ó, mano, não é assim, cara. A gente vai ter que conversar esse negócio. Ou você respeita a mãe russa, ou a gente vai mudar o tom. Aí o Zelensky pegou e falou, não vou mudar o tom com você. E a Rússia acabou, né, invadindo a Ucrânia e buscando, inclusive, tomar posse de determinados territórios. Dentro da égide que a gente tem global, de proteção dos territórios, de não agressão, se essa não agressão acontecer dentro de estados amigos, né, principalmente, o que acontece? A gente teve que o bloco ocidental acabou se voltando em massa contra a Rússia. Todo mundo? Não foi todo mundo, mas foi bastante gente, principalmente os membros da OTAN. Quadro? Temos então que a Rússia, por exemplo, ela já tinha feito a anexação da Crimeia, né, anteriormente, ali dentro dessa discussão toda. Tivemos, no caso também, a aplicação de inúmeras sanções à Rússia e o governo russo está lá, cara, ó, falando, não vou cortar não, cara, isso já faz mais de um ano, né, porque a invasão da Rússia à Ucrânia se deu em fevereiro de 2022, certo? Principalmente esses pontos aqui, a Crimeia, que já havia sido anexada anteriormente pela Rússia, e alguns outros pontos de extrema importância para a Rússia, que tem, né, uma população russa grande, né, né, como, por exemplo, Donetsk, certo? Acabou sendo alvo, né, prioritário dentro da Rússia, que a Rússia, para fazer a justificativa de tudo que ela estava dizendo, foi colocando qualquer desculpa dentro dessa situação para poder legitimar seus ataques, tá bem? E colocar de uma forma efetiva, ó, a influência global em cima da Ucrânia vai ser nossa, não vai ser do Ocidente. Prazo para terminar, a gente não sabe, tá certo? Mas a realidade é que a gente tem há mais de um ano correndo uma guerra com ameaças nucleares constantes em relação à dominação ali daquela área, seja pelo bloco ocidental, né, vamos chamar de bloco ocidental, seja pela Rússia. Se a gente reconhece que dentro do território europeu existe um problema migratório muito sério, né? Problema migratório não, eu ia falar problema demográfico, né? Existe um problema demográfico muito sério, a gente tem um problema também demográfico que se estende ao longo do mundo, a gente tem áreas que são conflituosas, a gente tem áreas onde a gente tem refugiados que estão numa situação onde eles têm uma possibilidade muito pequena de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, ou até mesmo de sobrevivência em sua serra natal. Então, essas pessoas acabam, né, migrando. E a Europa acaba se tornando um ponto de fluxo preferencial para parte desses migrantes,
uma vez que, né, é uma área de prosperidade econômica, de possibilidade de melhoria de vida, que está relativamente próxima das suas áreas de fugas. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que se dá o processo migratório da Europa atual, reconhecendo em primeiro lugar, né, que lá por meados do século XX, ok? Lá por meados do século XX, nós simplesmente tínhamos uma situação bem diferente da de hoje. Como a Europa era um continente marcado por guerra, fome, pobreza, o pessoal, tá, da Europa, tá, migraram, né? Então a gente teve fuga de pessoas, por exemplo, quando a gente olha, né, a nossa região sul do Brasil, né, e a região sudeste veio bastante imigrante aqui da Itália, veio bastante imigrante da Polônia, da Alemanha, que eles vieram construir o Brasil. Vieram construir nada, cara, eles construíram isso aqui por necessidade, tá? Houve todo um incentivo do governo brasileiro para que essas pessoas viessem para cá, tá certo? Houve bolsa isso, bolsa aquilo, para que essas pessoas viessem para cá e conseguissem fugir de uma Europa que era extremamente problemática. Tá bem? Certo? Acontece que depois da reconstrução da Europa, após a Segunda Guerra Mundial, a situação se inverte. A Europa, que era, né, ponto de saída de pessoas, ela passa a ser agora um receptáculo de pessoas. Tá bem? Então, muitos imigrantes passam a ir para lá. Então, a gente tem que Reino Unido, Itália... Itália acho que talvez seja o principal, né? Porque a Itália é uma porta de entrada hoje de imigrantes europeus, perdão, de imigrantes africanos, principalmente, vindo ali do Mediterrâneo, tá? Então, a União Europeia mesmo acaba fazendo com que a Itália recepcione essas pessoas, o que traz também dentro do próprio povo italiano, de alguma parte, tá? Uma certa resistência, porque o fluxo é grande. Tá bom? A Alemanha e Reino Unido normalmente pegam, né, também aceitam imigrantes. E quando a gente fala imigrante, tem uma coisa legal, né? Legal que não é, na verdade não tem nada de legal, mas é importante ser dito. Quando a gente está falando de imigrante, vamos separar dois tipos de imigrante, tá? Se a gente está falando de imigrante, a gente está falando de gente pobre. Se a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa rica que sai de um lugar e vai morar para outro, a gente vai tirar o nome imigrante e vai colocar investidor. Por quê? Por que a gente vai fazer isso? Porque o imigrante, normalmente, ele está associado a uma pessoa que tem uma série de contexto social problemático, né, ao seu redor. Quando a gente fala do rico, não, o rico tem portas abertas para entrar onde quiser. Se você tiver alguns milhões, você pega um green card nos Estados Unidos, outros milhões investidos em Portugal te dá a cidadania e por aí vai. O problema é quando você é pobre, né? Que aí você tem dificuldade para abrir portas. Se você for rico, as portas já estão abertas para você, ainda ganha a chave, beleza? Por quê? Porque essa é a estrutura do nosso mundo de hoje, tá? A gente fez, isso foi uma escolha da nossa humanidade. Voltar no quadro, continuar falando sobre. Então a gente tem que, desde os anos de 2010, a Europa vive uma crise da entrada desses imigrantes. Por quê? Porque a Europa virou... Cara, porque o mundo é um problema, cara. Se a gente não resolve os problemas do mundo, tá certo? A gente tem que entender que dentro de um sistema mundo, o problema de lá é problema nosso também. Tá bem? Então, se por um lado, né, a gente teve a Europa promovendo diversas crises dentro da África, fazendo partilha de territórios, a revelia dos próprios povos que viviam lá, isso trouxe um resultado, que é uma guerra civil que traz uma crise migratória, tá bom? E essa crise ela vai ser causada pelo aumento de fluxo de imigrantes provenientes, principalmente do Oriente Médio e da África, tá? Que entram nos países da União Europeia via mar Mediterrâneo, quando essas pessoas não acabam morrendo afogadas, porque estão em embarcações ultralotadas e extremamente precárias, tá certo? E com a guerra na Síria, a gente teve um aumento sobremaneira de imigrantes sírios. No caso da questão da Ucrânia agora, a gente atualizando isso aqui, a gente tem que lá na Ucrânia, a gente tem 13 milhões de pessoas que estão fora de casa, sendo que dessas 13 milhões, 8 milhões já migraram para o continente europeu. Tá certo? Que estão ali em busca, né, de sobreviver. E dessa forma, tá? A União Europeia, que faz, né, parte ali da OTAN, né, a OTAN que incentivou, de certa forma, a Ucrânia também a lutar contra a Rússia, ela acabou abrindo as portas de uma forma muito mais harmônica para os refugiados da Ucrânia, como faz para os refugiados de guerra civil dos países africanos ou até mesmo da Síria.
Tá bom? Então, esse pessoal da Ucrânia vai principalmente para lugares próximos, a Polônia principalmente, né? A Eslováquia, Hungria, Romênia, mas também para vários outros países, inclusive para a Rússia. Então, para onde que vai esse povo? Aqui a gente tem um infográfico que demonstra de uma forma, né? Para onde que está indo esse pessoal, certo? E, por fim, a gente precisa falar de um movimento que é resultante de tudo isso que acontece, que é o movimento de xenofobia. Xenofobia, então, ela vai ser considerada de uma forma conceitual como aversão, desconfiança ou empatia contra os estrangeiros. Se agrava sobremaneira na Europa na década de 1980, ok? E em situações, a gente teve até um apoio maciço de determinadas populações, né, apoiando algumas situações e temos que entender que essa xenofobia era resultado de crise econômica, desemprego, atual crise migratória e força de partido de extrema-direita que, com discurso nacionalista, coloca a necessidade de proteção da soberania e das tradições da sociedade. E aí a gente precisa entender que o negócio acontece dessa forma. Está chegando um monte de imigrante dentro de uma determinada localidade, a gente tem que isso acontece em ambientes de crise, logicamente, em ambientes de crise, certo? Dentro de uma crise que a gente tem de um capitalismo global, com um fluxo de migratório desse sendo recebido, a história se repete. Alguns grupos olham para essas pessoas que não tinham outra oportunidade na vida a não ser fugir de casa e culpam essas pessoas pelo sentido, né, pelas crises do capitalismo, porque são essas pessoas, esses imigrantes que estão tirando nossos empregos, são esses imigrantes são esses migrantes que estão acabando com o nosso sistema de saúde. Se não tivesse imigrante aqui, tudo ia ser melhor. E esse discurso vai se inflamando até um ponto que muitas vezes a gente acaba tendo, né, horríveis cenários aonde as populações, né, ao invés de receberem imigrantes que em desespero saem das suas casas buscando sobreviver em outro ponto, são acusados de saírem de lá e levar problema para outro lugar. O migrante, nessa parte toda, ela fica como um apátrida praticamente, né? Ele vira um apátrida porque a pátria natural dele, ele precisou fugir, a pátria que ele chega não o acolhe e ele acaba se vendo no meio de dois conflitos, né? Dois conflitos que não foi gerado por ele, mas que a nossa sociedade atual também não teve capacidade de solucionar. Vamos lá falar da Camila de novo, que estava querendo viajar para a Bélgica, né? Vamos ver o que a Camila fez e o que importa a gente fazer nesse momento. Vamos lá? Camila, então, ela fez tour virtual, né? Olha só que beleza. Se encantou com a cidade de Bruges, ok? Que tem um aspecto medieval imenso e ela é de São Paulo, olha só que beleza, né? E ela ali de São Paulo viu que Bruges era muito legal, tá certo? Que, então, ela viu que podia parecer parada no tempo, né? Então, porque Bruges tem sua parte medieval muito bem conservada, tá? E falando tudo isso, ela disse que Bélgica é um país de alto IDH, tá? Um dos mais altos IDH do mundo, e Bruges é uma das cidades mais prósperas, e Bruges, ela tem essa característica de parecer parada no tempo pelo seu aspecto medieval. Quando a gente fala isso dentro da geografia, tá? O que nos importa agora é muito mais discutir a ideia de paisagem, que é um conceito fundamental dentro da geografia, do que as viagens da Camila, tá? Então, a gente tem que, pode parecer contraditório essa questão da cidade, ela está parada no tempo, isso é muito moderna, mas a gente tem que entender que a paisagem é o resultado também da acumulação de tempos e a paisagem, ela se apresenta à nossa vista, tá? Então, o que é a paisagem? A paisagem é o que você vê. Como a paisagem se forma? A paisagem se forma através de uma série de processos humanos e naturais, tá bem? A paisagem, ela pode comportar formas pretéritas, ela pode também abarcar, né, formas atuais. A paisagem, ela pode contemplar, né, formas pretéritas com uso extremamente moderno. Paisagens, elas estão em perpétua evolução. Por mais que ela se apresente estática, não existe paisagem parada, tá bem? Ela é mutável no tempo. E a gente tem que entender que tanto São Paulo como Bruges, a gente vai ter as mudanças da paisagem ocorrendo por intensidades e tempos diferentes, tá certo? E a gente tem que entender que a construção da paisagem, ela está muito estreitamente ligado à questão cultural
e a questão técnica. Então, se Bruges tivesse pensado ali no passado em derrubar tudo e construir uma cidade supermoderna, a paisagem dela seria outra, mas ela vai apresentar para a gente como uma paisagem de somatórias de diversos tempos, guardando características do seu passado. Tema que seria bom a gente não ter motivo para tratar, né? Mas é um motivo que existe, é um motivo de extrema vergonha, é um motivo que precisa ser escancarado dentro dos nossos tempos atuais, que é a questão do xenofobia e a questão do racismo, né? A gente vê alguns pontos de resistência por aí, falando, que isso é mimimi, que aquilo é mimimi. No meu tempo não era assim. Teu tempo acabou, tá? Teu tempo acabou, o mundo mudou. Hoje ninguém mais acha engraçado você rir das pessoas porque as pessoas são diferentes de você. O que você chamava de piada e viu na televisão nas décadas pretéritas ali não são mais bem aceitos pela sociedade de hoje. Queira você goste ou não, o que você chama de mimimi é o que vai imperar, porque chega da gente ter que simplesmente, né, encarar que determinadas pessoas consigam demonstrar seu preconceito, demonstrar todo o seu ódio na forma de piadinhas, né? Então, que bom que hoje a gente tem uma estrutura legal e a gente tem uma estrutura ética sendo moldada na sociedade para fazer com que racismo seja considerado crime mesmo, porque é criminoso, tá bem? Para que as suas piadinhas preconceituosas, elas não tenham mais ar de piadinha de tiozinho bêbado no churrasco, que isso seja encarado exatamente como é que é uma coisa criminosa. E é uma coisa que a Europa evoluiu, né, do ponto de vista cultural, tecnológico, e a gente sofre hoje. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Temos duas situações, uma que pega o Vini Júnior hoje, um dos maiores jogadores de futebol, né, um dos maiores bem pagos, né, de todos os tempos, um cara de uma qualidade técnica ímpar dentro do futebol atual, né, que ele vai jogar pelo seu time, certo? Ali na Espanha e direto. A gente vê que ele sofre esse tipo de preconceito e a Europa, que se coloca como tão hegemônica dentro de todas as situações éticas, morais, religiosas, pune tão poucos torcedores e a gente sabe que há time, quem acompanha futebol sabe, né, que há times dentro da Europa que muitas vezes chegam a fazer saudação neonazista dentro de estádio e a gente percebe que o futebol europeu parece passar pano para esse tipo de situação. E essa caixinha que tem aqui é uma caixinha que foi fotografada dentro de uma universidade ali em Lisboa, que está escrito o seguinte, para quem não consegue ler, tá? Loja de souvenirs. Aí embaixo tá, grátis se for para atirar em um Zuca. Dentro dessa caixa tinha pedra, tá? Então eles fizeram dentro de uma universidade, tá? Que eu acho que é o templo maior de construção do intelecto humano. Dentro de uma universidade em Lisboa foi colocada uma caixa, tá? E dentro dessa caixa tinha ali falando que era uma loja de souvenirs gratuita para atirar em Zuca. Professor, não sei o que é Zuca. É você, Brazuca, tá? Então, dentro de uma universidade lá de Lisboa, a gente tinha que foi colocado uma situação dessa, tá? Então, a gente está no século XXI. A gente está discutindo entre mimimi e xenofobia, tendo que levar isso extremamente a sério, porque uma pedra de jogar em Zuca, que parece piadinha, né? Pode resultar num crânio esfacelado de um amigo seu que foi fazer um doutorado lá em Portugal, tá? Então é um momento que a gente tem que olhar assim com seriedade a respeito do que não tem mais espaço para brincadeira quando a gente está falando a respeito de preconceito, tá? Não tem mais espaço para brincadeira quando a gente está falando a respeito de ódio. É ódio, é preconceito, tem que ser tratado como, tá certo? Xenofobia é uma realidade dentro da Europa e a Europa, inclusive, tem muita dificuldade de fazer seu controle. Olá, ver o que a gente falou, né? A gente falou bastante coisa a respeito da Europa. Na verdade, a Europa, ela foi, como é que eu vou dizer? Foi um palco para a gente discutir a geografia, tá certo? A gente foi dentro da estruturação, né, do continente europeu, buscar alguns pontos que fossem favoráveis para a nossa discussão sobre
determinados conceitos que são fundamentais para a compreensão do que é a ciência geográfica. E a gente partiu, né, desde relevo, desde clima, até discussão a respeito de União Europeia, geopolítica, falar de xenofobia, migração. E eu acho que a gente consegue, né, dessa forma, compreender a grandiosidade dos temas que a geografia abarca, sempre visando entender o quê? Como se dão as relações das pessoas, da sociedade dentro do espaço. Vamos dar uma olhadinha no que a gente falou? Falamos então, tá, da realidade entre sociedade e entre espaço. A gente buscou fazer essa construção. Por que a gente buscou fazer essa construção? Porque isso aqui é o foco, tá bem? Ah, professor, mas você falou das outras categorias de análise, né? Elas são mais ou menos importantes do que o espaço? Primeiro, depende do autor. A gente está falando de ciência humana, tá? A geografia ela é uma ciência humana que tem compreensão do aspecto físico. Há autores que vão privilegiar espaço, autores que vão privilegiar lugar, território, paisagem, tá bem? Depende muito. De forma geral, se eu fosse arriscar falar uma, eu falaria que o espaço é aquele que tem maior difusão dentro da geografia brasileira, sobretudo porque foi, né, muito trabalhado por Milton Santos. Característica física do continente europeu, a gente falou para que a gente buscasse entender o próprio processo histórico, né, e como isso influencia, tá, o processo histórico europeu. As questões relacionadas à população da Europa e todos os seus problemas que a gente tem em relação à questão demográfica e também cultural. Falamos a respeito dos diferentes setores da economia, destacando, né, a questão da Europa e também sobre a questão do conflito geopolítico europeu, que eu espero muito que você não caia na tentação de passar a utilizar o termo geopolítica de uma forma, como é que eu vou dizer, né? De uma forma não apropriada, mas que você entenda que falar de geopolítica é sim falar de estratégia de guerra. Entender o pensamento da geopolítica é entender que ele nasceu buscando dominação. Ok? Bem, nosso tempo vem se esgotando. Queria agradecer imensamente a companhia, tá? Espero que essa primeira conversa que a gente tenha tido possa ter melhorado a sua compreensão acerca do que é a ciência geográfica, beleza? Um forte abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade.